Pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, os focos de conflito no mundo. Nós sabemos que em todo mundo existem conflitos. Em todo mundo existem disputas por questões variadas, econômicas, políticas, religiosas. Mas alguns países, algumas regiões se destacam por o poder bélico de ambos os grupos que disputam, vamos dizer assim, por algo em um determinado lugar. Um lugar que a gente vê que é muito disputado e existe muito conflito é a região da Caxemira, que é um dos focos de conflitos na atualidade. Ela é o pivô de uma disputa entre os seguintes países que já se envolveram em 3 guerras. Qual dessas alternativas abaixo traz esses países? Então nós vamos ver a letra A, China e Índia. Letra B, Paquistão e China. Letra C, Paquistão e Índia. Letra D, Índia, Paquistão e Afeganistão. Letra E, China, Índia e Paquistão. Bem, nós vamos ver então, pessoal, que esses países que se envolveram já em 3 sucessivas guerras é a Índia e o Paquistão. Isso porque lá existe uma disputa mais por questões religiosas. Uma região muito disputada que, a partir da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida de uma maneira irregular por países, de um lado capitalistas e do outro lado a União Soviética, que polarizaram o mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, vivendo o período que a gente chama de Guerra Fria. Esses países dividiram o mundo uma parte sul e outra parte norte. A parte sul, né, que fica mais próxima aí no caso, fica mais perto mais do Paquistão, né, que acaba tendo uma influência muito forte aí do mundo capitalista, e aí vai ficar uma parte mais, como eu disse, ligada aos Estados Unidos, essa outra parte ligada à União Soviética. E aí nós vamos ver uma região muito tensa, de muito conflito, e essas questões se dão, primeiro, por essa divisão irregular desse território, né, e por questões religiosas. Então, a nossa letra I, nós vemos, por exemplo, né, como correta, nós vemos que está mais tenso entre a Índia e o Paquistão, ou Paquistão e a Índia, tá certo? Nós vamos ver aí as questões seguidas, que nós vamos estar não procurando dar uma resposta para vocês direta, objetiva, como eu fiz aqui na primeira questão, mas nós vamos dar um norte para que vocês, já a partir das pesquisas que vocês já fizeram, tanto na apostila nossa, que não é tão grande, como também outras pesquisas que a gente busca fazer mais diretamente no YouTube ou no Google, né, que é muito importante para a gente acrescentar mais ainda conhecimento e informação, aí no caso a nossa formação, tá certo? Então a segunda questão diz o seguinte: analisa as assertivas abaixo referente à Caxemira. Mais uma vez traz a região aí da Caxemira, né? E aí vai falar o seguinte: a Caxemira é uma região disputada tanto pela Índia quanto pelo Paquistão, em virtude de localizarem-se nessa área as nascentes dos rios Indo e Ganges, além de outras razões. É verdade, porque aí no caso, nessas regiões, esses rios, eles servem como mantenedores da economia, né? Já que tendo rios próximos, essa região ela acaba esse território sendo mais fértil, portanto mais favorável à prática de alguns plantios agrícolas, né? E nós sabemos que a água é algo muito importante em toda a região do mundo, tá certo? E onde se tem água é a região mais procurada, né? Então essa está correta. A Índia controla 40% da Caxemira, ok? O Paquistão, 1/3, e a China, o resto. Essa questão, pessoal, é verdadeira, né? Porque naquela região, ela fica lá próximo, dividida. A Índia, o Paquistão, e o Paquistão, você diz, e o Afeganistão, né? O Afeganistão também se localiza perto, né? E a China. Então está assim dividido entre esses 3 países aquele território que é conhecido lá como a Caxemira, tá certo? Para acrescentar mais ainda e visualizar melhor esse território, depois eu vou estar colocando um vídeo que mostra esse território aí no grupo de WhatsApp, correto? Então vamos continuar.
O 4. Os muçulmanos são maioria na região e há 12 anos eles começaram a lutar pelo separatismo, em um conflito que já matou mais de 33 mil pessoas. O Paquistão propõe um plebiscito para definir o futuro da área. A Índia prefere a mediação internacional. Quer dizer, há divergências quanto a essa questão do território que se mantém até hoje. Quais as alternativas estão corretas? Aí nós vamos ver que, como a gente visualizou aqui nas assertivas acima, que nós vamos ver que tem uma tendência para todas estarem corretas. Mas aí eu trago para vocês a perspectiva da gente estar pesquisando, confrontando as respostas e buscando maior entendimento sobre o conteúdo. Questão 3. A Irlanda do Norte sofreu ao longo de 3 décadas grande violência entre católicos e protestantes. A respeito desse conflito, assinale a alternativa correta. Com relação a essa terceira questão, nós encontramos na apostila, onde fala da Irlanda do Norte, uma região que fica lá perto da Inglaterra, fica na região conhecida também como Reino Unido, que é uma junção de vários países da região da Grã-Bretanha, que é uma ilha, né? Então, esses vários nomes é por conta de algumas características daquele território. Então, Grã-Bretanha, porque também é conhecida aquela região por conta de ser uma ilha, né? E Reino Unido por ser vários países, tá certo? E a Irlanda faz parte desse território, e a Irlanda é disputada por católicos e protestantes. E como a gente vem vendo, e também a gente já conhece por outras fontes, inclusive de jornais, muitas regiões do mundo vivem em conflito por questões religiosas e, portanto, deles não conviverem harmonicamente dentro do mesmo espaço, sobre uma mesma administração. Nós vamos ver que lá está na apostila lá, que fala sobre esses grupos, vamos dizer assim, radicais, conflitos naquela região, que inclusive diz aí, a letra A, a maioria protestante defendia a permanência da Irlanda como parte do Reino Unido, enquanto a católica defendia a reunificação com a Irlanda, a reunificação com a República da Irlanda. Então aí nós vamos marcar, pessoal, nessa questão aí, pede a alternativa correta, tá certo? Então nós vamos ver, de acordo com a apostila, qual é que está correta. A Irlanda do Norte era dominada pelos católicos e a minoria protestante tinha o poder, né? Então vamos ver que não está correta. A letra C. Na tentativa de lutar contra o domínio britânico, o Exército Republicano Irlandês, o IRA, grupo terrorista protestante, iniciou ataques terroristas contra católicos. Não é verdade. Esse grupo IRA, ele é do lado aí, vamos dizer assim, dos católicos. O acordo de Westphal tinha como objetivo reforçar os ataques terroristas promovidos pelo grupo IRA. Também não é verdade. Então vocês vão marcar a única opção verdadeira com base lá na apostila, onde fala sobre a região da Irlanda do Norte, a questão do Reino Unido, tá certo? Tá lá na apostila, vocês localizam e marque a alternativa correta. A respeito da Guerra Civil Colombiana, nós vamos marcar aí VOF, tá certo? E lá na apostila também fala, lá terminando o texto, fala desse conflito aí, esses conflitos que existem lá na Colômbia, né, na América do Sul. E aí nós vamos ver que na década de 1960, os combatentes liberais criaram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, conhecido como as FARC, a fim de lutar pela criação do Estado marxista. Então aí nós vamos ver, pessoal, vamos estar pensando também em VOF, qual das alternativas aí que nós vamos marcar a sequência correta de VOF, tá certo? Então vamos com atenção. Nós vamos ver aí que essa primeira está correta, né? Mas a segunda questão está correta, essa alternativa 2, que diz que em 1968 criou-se uma lei para a criação de um exército de direito para combater os faccionistas. Esse exército saiu do controle nacional e tornou-se uma organização terrorista. Essa região toda lá, pessoal, os conflitos são por questões... o país, assim como o Brasil, tem muito tráfico de drogas e grupos brigam, né, por domínio de alguns territórios.
a questão da compra e venda de drogas, e isso também é uma guerra entre facções, né? E essas facções, né, também muitas vezes são aliadas aos políticos, aos grupos de governantes. Portanto, existe lá três poderes: um poder que foi junto aí com a direita e outro poder, né, que se diz de esquerda, mas que há, na verdade, é um poderio muito forte, porque é um tráfico muito grande de drogas. Questão 5 aí, pessoal, vocês vão pegar lá no texto. Na América do Sul, no final do texto está dizendo onde tem a questão aí na América do Sul, qual é o maior ponto de estabilidade. Nós vamos ver que é a Colômbia, e vocês, com base no texto, lá no finalzinho do texto, vocês vão escrever aqui, tá certo? Na questão 6, no continente africano, no geral, o que motiva os conflitos até os dias atuais? Nessa questão específica aí, nós vamos ver lá na África, na África, e aí vocês vão ver no continente africano, que também a parte lá está destacada no texto, que o motivo lá é como foi colonizado o continente africano, dividindo os territórios, os países, sem respeitar as questões étnicas, culturais e religiosas também. Então, por não ter sido feito, por conta dessa divisão arbitrária, vamos dizer assim, sem levar em consideração as diferenças, é que, por exemplo, aí nós vamos ter conflitos no mesmo território, certo? Então, vocês escrevem aí. Com base agora a questão 7, também com base no texto, nós vamos ver aí que é o território afegão. Há uma estabilidade política que está presente há décadas e é promovida pela religião. 20% da população é xiita e 80% é sunita. E aí, com base lá nas nossas pesquisas, também no texto, nós vamos ter uma noção disso, tá? E isso tem uma tendência para a gente pensar como verdadeira, porém, merece uma pesquisa. Olha aí, a oitava questão traz o seguinte: tomando por fundamentação seus estudos e experiências anteriores, elabore um pequeno texto quais medidas, né, poderiam ser tomadas para acabar os conflitos no mundo. Olha, acabar é pensar, é utópico, né, é uma utopia, é impossível. Mas de como amenizar esses conflitos no mundo, quais são as maneiras, né? Seria educação, seria investir mais em cultura, lazer, o que seria, né? Distribuir essa economia de uma forma mais igualitária, né, para todos, né? A reforma agrária, o que seria? Ou seria ainda por questões mais, vamos dizer assim, também passa por questões, vamos dizer assim, da educação, que é a ideia do respeito, né? A ideia de trabalhar os valores cristãos, né? E levando em consideração que nem todos os países do mundo são cristãos, né? Nós vamos pensar que existem outras grandes religiões, como o islamismo, não é? Que domina grande parte do mundo, de ser a segunda maior religião do mundo, tá certo? Mas aí vocês elaboram um pequeno texto com base no que você estudar na apostila, com base no que eu falei, e também outras pesquisas que vocês podem estar fazendo na internet. Fiquem com Deus, forte abraço. Qualquer coisa que vocês tiverem em dúvida, vocês entrem em contato comigo. Fiquem com Deus.